Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e também na aula de número 92. Vamos começar? Para essa aula, nós teremos resolução de exercícios extras, tá certo? Referente aí a circuitos utilizando as leis de Kirchhoff. Então prepare o seu caderno e vamos começar! Vamos lá então para o nosso primeiro exercício extra. AFA. No circuito abaixo, para que a bateria de Fem E1 e resistência interna R minúsculo, Rzinho, 1, funcione como receptor, o valor da resistência R maiúsculo, Rzão, poderá ser igual a... Tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado e também o circuito. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno. Então vamos lá, vamos para a solução, pegando aqui novamente o circuito, só que agora vamos separar em malhas. Então eu separei aqui na malha alfa, essa malha aqui menor, tá certo? Constituída aqui pelos dois dispositivos, tá certo? De gerador, só que ele quer que esse daqui, olha, seja um receptor, tá certo? E essa malha beta aqui. Eu vou percorrer as duas malhas para vocês estão observando aí o monitor do seu dispositivo no sentido anti-horário, tá certo? E coloquei aqui as intensidades de corrente estabelecidas aqui nessa parte do circuito. Aqui embaixo uma corrente de intensidade I1 e aqui em cima uma corrente de intensidade I2. Tanto que em A eu posso dizer que essa corrente I3, que é a corrente do circuito, que vai percorrer o resistor externo, esse Rzão aqui, olha, vai ser igual a I1 mais I2, está certo? Conservação da carga, a lei dos nós. Ok? Então, vamos para a malha alfa. Partindo aqui, olha, do terminal A. Então, vamos percorrer aqui no sentido anti-horário. Eu tenho 1 ohm vezes I2, só que eu estou contra a corrente. Então, menos I2, tá certo? Porque a resistência 1 vale 1 ohm, tá certo? Agora, chegamos aqui no dispositivo. O primeiro sinal que nós encontramos é o positivo, então mais 27. Vamos dar a volta. Chegamos aqui nesse outro dispositivo. O primeiro sinal aqui é o sinal negativo. Repare que aqui é o potencial menor, então menos 28, mais 1 vezes I1, tá certo? Chegamos no nó A, então igual a zero, tá certo? Demos a volta na malha alfa. Malha beta, vamos lá, fazer aqui também o mesmo sentido de percurso, né? Sentido anti-horário. Então vamos lá, partindo aqui do terminal A, eu tenho menos 1 vezes I1, tá certo? Depois mais 28, vamos lá, percorrendo a malha beta. Depois eu tenho R vezes I3, tá certo? Só que eu estou indo contra a corrente, então menos R vezes I3. Chegamos aqui no terminal A, tudo isso tem que ser igual a zero, tá certo? Então, tá aí, as três variáveis são as intensidades de corrente, tá certo? E eu tenho aqui as três equações, tá? Bom, o que nós podemos fazer? Podemos substituir aqui, olha, no lugar de 3, I1 mais I2 aqui, olha, e resolver esse sistema, pelo menos para I1 e I2, tá certo? O meu objetivo não é exatamente encontrar as intensidades de corrente. O meu objetivo aqui é observar o seguinte, é que essa corrente I2 que percorre esse dispositivo aqui, olha, ela teria que ter o seu sentido invertido para que esse dispositivo funcionasse como receptor, conforme foi colocado aí no enunciado. Tá certo? E para isso, eu tenho que inverter o sinal da corrente I2. E para que eu consiga inverter o sinal da corrente I2, eu tenho que impor o seguinte, olha, eu tenho que impor que 27 menos R seja negativo, tá certo? Então tá aí, olha, 27 menos R tem que ser negativo, portanto, esse R tem que ser maior que 27 ohms, tá? O que vai me dar como alternativa correta, letra D, ok? Questão bem interessante essa questão da AFA, hein?
Vamos lá para o nosso próximo exercício extra, Unisa São Paulo. No circuito abaixo, a carga no capacitor C é... Tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado. Também o circuito com seus respectivos valores de resistência e também de força eletromotriz. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e tente responder essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno e tentado resolver a questão. Não é difícil, é bem simples na verdade. Então vamos lá, vamos para a solução. Olha só, vamos partir do princípio que o capacitor já está totalmente carregado, ok? Então nós temos o seguinte, nós temos aqui esses dois pontos, já discriminando aqui esses pontos, tá? Esse aqui já é um terminal e claro, aqui eu posso dizer que esse terminal do R1 tem o mesmo potencial desse outro terminal, tá? Então estou chamando aqui os dois terminais com o mesmo nome. Então, terminal A. Lá do outro lado do circuito, os terminais B, tá vendo? Ó, B e B, tá? E para o capacitor, os terminais C e D, tá certo? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos uma corrente I chegando no terminal A, que vai se dividir em duas partes. Uma parte vai passar no resistor R3, que eu vou chamar de I3, e a outra parte vai passar no resistor R1, que eu vou chamar de I1, tá certo? Como o capacitor está totalmente carregado, entre C e D não passa corrente. Então, a corrente I1 ela vai passar integralmente no R2 e a corrente I3 vai passar integralmente no R4. Tá? Você pode até pensar aqui nas leis de Kirchhoff. Olha só, bem direto, você pode estabelecer o seguinte, que a força eletromotriz vai ser igual a, olhando essa malha maior aqui, tá? Vai ser igual a R1 vezes I1 mais R2 vezes I1 também. Já coloquei esse I1 em evidência, tá certo? Então, olha, substituindo então a força eletromotriz, que vale 24 volts, e somando as resistências R1 e R2, 40 ohms, eu achei 24 de 40 ampere a intensidade da corrente I1, ou seja, 0,6 amperes. Um ampere, né? Não dá nem a unidade. Vou fazer a mesma coisa agora para essa malha menor, tá? Levando em consideração o R3 e o R4. Também, olha, você pode pensar aqui nas leis de Kirchhoff, tá certo? Dando a volta aqui nessa malha menor, tá? Você vai encontrar o mesmo resultado, só que agora R3 mais R4, ok? Com isso, eu vou encontrar a intensidade de corrente I3 igual a 24 de 60 amperes, 0,4 ampere, tá certo? Bom, por que eu achei essas duas correntes? O seguinte, porque agora eu vou calcular qual é a diferença de potencial entre A e C e entre A e D. Vamos lá? Ó, a diferença de potencial entre A e C vai ser R1 vezes I1, tá certo? Então, substituindo o valor de R1, valendo 10 ohms, não é isso? A corrente que passa por ele, 0,6 amperes, acabamos de achar aqui, não é verdade? Então, 6 volts. E a diferença de potencial entre A e D, R3 vezes I3, tá certo? Um cálculo semelhante, só que, claro, o R3 vale 40 ohms e a corrente que passa pelo R3 vale 0,4 ampere, então 16 volts. Pronto, olha, agora eu posso encontrar qual é a diferença de potencial entre C e D nos terminais do capacitor. Então, a diferença de potencial entre C e D é só você pegar e subtrair as duas equações aqui, tá? Por exemplo, pegar a equação, pegar a segunda menos a primeira, pronto, tá? Você vai encontrar 10 volts. Agora que eu tenho a diferença de potencial nos terminais do capacitor, valendo 10 volts, eu posso encontrar a carga é igual a C vezes a diferença de potencial do capacitor, no caso aí, 10 volts. Capacitância dele, 50 microfarad. A DDP, 10 volts, então vou encontrar 500 microcoulombs, o que vai me dar como alternativa correta, letra D. Tá certo? Olha, é como se você tivesse feito também aqui uma malha para R1, R3 e o capacitor, tá? E utilizado aqui a lei das malhas, sem problema nenhum, tá certo? Você teria encontrado a DDP no capacitor e, consequentemente, a carga. Ou já diretamente a carga, tá? Sabendo que a DDP aqui, olha, nos terminais do capacitor vai ser igual a carga sobre a capacitância. Pronto, você teria encontrado diretamente a carga. Mas assim é mais direto também, né? É mais imediato, ok? Também é uma questão bem simples, aí não tem muito segredo. Então vamos lá para o nosso último exercício extra. ITA. Considere o circuito elétrico mostrado na figura formado por 4 resistores de mesma resistência, 10 ohms,
e dois geradores ideais cujas respectivas forças eletromotrizes são 30 volts e 10 volts. Pode-se afirmar que as correntes I1, I2, I3 e I4 nos trechos indicados na figura em amperes são respectivamente de... Tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado, bem como o circuito que foi mencionado aí no enunciado. Pausa o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno. Então vamos lá, vamos para a solução. Já pegando aí o circuito que foi colocado no enunciado, e eu já separei aqui nas malhas alfa, beta e gama. E já coloquei até o sentido de percurso para cada malha. Por exemplo, a malha alfa eu vou percorrer no sentido anti-horário. Já a malha beta no sentido horário e na malha gama sentido anti-horário. Sem problema. Já identifiquei também o nó A. Por quê? Porque olha só, nessa malha alfa eu vou percorrer aqui no sentido anti-horário, tá? Já partindo aqui desse ponto aqui, olha, eu tenho mais E1, depois eu vou ter menos 10 e 2, repare, estou indo contra a corrente, cheguei aqui no nó A, vamos subir, aí depois eu vou ter menos 10 e 1, tá certo? Então tá aí, eu vou encontrar uma equação que vai relacionar a intensidade I1 com a intensidade I2 valendo 3, ok? Já substituindo, claro, a força eletromotriz E1 que foi dada no enunciado, tá certo? Vamos lá para a malha beta agora. Na malha beta, também percorrendo aí no sentido horário, tá? Eu vou ter aqui mais E1, mais E2, menos R vezes I4. R valendo 10, tá? Então, eu já encontro aqui imediatamente a intensidade da corrente I4, 4 amperes, tá certo? E agora a malha gama. Então, vamos para a malha gama. Então, vamos lá. Eu tenho mais E2, depois eu tenho menos 10 vezes I3, tá certo? Vamos subir, mais 10 vezes I2. Então, eu encontrei uma equação que relaciona a intensidade de corrente I3 com a intensidade de corrente I2. E eu ainda tenho, como eu havia mencionado aqui, olha, no nó A, a intensidade de corrente I1 igual a I2 mais I3, tá certo? Bom, já que eu tenho aqui a equação I3 menos I2 igual a 1, então, no lugar desse I1 aqui, olha, eu vou substituir I2 mais I3, tá certo? E vou resolver os sistemas. Olha, tranquilo, não tem dificuldade. Se você substituir aqui, olha, o I1, tá? Valendo aqui I2 mais I3 nessa equação, você vai encontrar as equações, ou melhor, você vai encontrar as intensidades de corrente aí dessas equações, tá certo? Então, você vai encontrar o I2 valendo 2/3 de ampere, o I3 valendo 5/3 de ampere e o I1 valendo 7/3 de ampere, tá certo? E o 4 você já encontrou aqui, então a alternativa correta aí dessa questão, letra B, tá certo? Uma questão bem simples, olha, muito simples, ela só amedronta, né? Colocou aí 3 malhas e tal, mas bem simples aí de ser resolvida, tá certo? Bom, terminamos por aqui, terminamos essa parte de eletrodinâmica. Próxima aula já vamos entrar na parte de magnetismo. Tá certo? Então, faz um favor, compartilhe esse vídeo com os colegas e dá o seu joinha. E se inscreva no canal se você ainda não fez. Ative o sininho. Te vejo aí na próxima aula. Até lá!